Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Laboratório do Arne, para mais um vídeo com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje, quero trazer uma experiência bem interessante com um LCD. Aqui, esse é um LCD 20 por 4, ou seja, 20 colunas por 4 linhas, tá? Que eu adquiri aí via internet. Azul, caractere branco, bem comunzão. Mas ele tem uma característica bem interessante, que é o tipo de comunicação, tá? Ele é um LCD I2C, tá? Ele tem aqui atrás, uma plaquinha que permite que eu controle o LCD através do I2C. Porque, na verdade, o que ele tem aqui é um componente, um expansor de I/O I2C, tá? Então, via I2C aqui, eu consigo, através desse componente, controlar as suas 8 pinos aqui de I/O, que podem ser programados tanto como saída como também como entrada. Só que neste caso aqui, ele atua exclusivamente como saída. Então, através do I2C, eu controlo este CI e este CI controla, tá, o LCD. Tá? Na maioria dos casos, o LCD ele é controlado, através dos seus pinos aqui direto. Tá? Eu posso tanto usar padrão de comunicação de 8 bits ou de 4 bits, e eu ainda preciso de mais 3 pinos no mínimo para o controle efetivo do LCD, ou 2, dependendo de como eu o configuro, além dos pontos de alimentação e também esses pontos de alimentação distribuídos para o controle do backlight, tá? Então essa placa aqui basicamente já faz isso e me dá o I2C. A questão é que eu sempre vejo esse LCD aplicado com Arduinos. Por quê? É necessário aqui o uso de uma biblioteca que vai controlar este CI de maneira que este CI controle corretamente o LCD. Este CI não é um CI de controle do LCD. É como eu falei, ele é um expansor de I/O. E a biblioteca, geralmente para Arduino, faz o controle dos pinos aqui do LCD de maneira que fique transparente para o usuário o controle do LCD. Então hoje o que eu quero demonstrar é como que você pode você mesmo implementar a sua própria biblioteca, tá? Sem ter que usar uma biblioteca, vamos dizer assim, mágica pronta, tá? Para fazer esse controle. Tá? E eu vou usar o microcontrolador PIC, tá? Como plataforma, tá? Para ficar mais simples da gente compreender. Então no vídeo de hoje a ideia é que você entenda como que você vai fazer o controle de um LCD via I2C, como que esse controle atua, tá? Eu vou mostrar o circuito que eu desenvolvi, o circuito desta placa e, na sequência, o programa e vamos finalizar com o teste desta biblioteca que a gente vai desenvolver aqui, ok? Então vamos lá. Bom, senhores, aqui temos o circuito, Eu selecionei para essa experiência o PIC16F88, tá? Ele é um microcontrolador microchip bastante adequado para algumas substituições, tá? Em circuitos que, por exemplo, usavam a linha PIC-C 5X, a linha PIC-C 62X, Eu estou falando do 627, 628, onde você precisa, por exemplo, de um espaço de programa maior, onde você precisa a presença de canais ADs, por exemplo, tá? Canal I2C e até canal SPI, Ele tem também os ART, comparadores, clock interno, um clock interno bastante interessante que chega até 8 MHz, Então, é um PIC bem interessante. Então, vamos aqui para o circuito. Eu tenho aqui o capacitor de desacoplamento, o meu ponto aqui de reset, que eu estou usando externo, ele está aqui embaixo, tá? Então eu tenho aqui um diodo, tá? Que impede, que o VPP quando aplicado aqui chegue aos 5 volts, o resistor, exigido no manual e o botão de reset caso eu precise acionar esse reset de forma externa, ok? Aqui, senhores, eu tenho um resistor de PUAP para a linha de dados do canal I2C e aqui um resistor também de PUAP para a linha de clock do canal I2C. Uma curiosidade deste microcontrolador é quando você
utiliza o canal I2C interno dele, tá? Ou seja, através dos registradores, o canal fornecido por hardware, ele só funciona no modo slave. No caso deste microcontrolador, apenas no modo slave. E por conta disso, senhores, eu fui obrigado, né, a implementar um canal I2C master por software, tá? Eu já havia exemplificado isso em um outro vídeo, tá? E eu estou usando exatamente aquele módulozinho, tá? Para poder ter um canal master I2C, tá? Aqui eu tenho um LED Live que eu costumo aplicar, tá? Nos meus projetos, que me ajuda, né, a pelo menos entender o que pode estar acontecendo aqui, ou seja, se está funcionando o programa, se o microcontrolador foi gravado corretamente, eu vou ter esse LED piscando na frequência que eu coloquei, correto? E eu também vou ter aqui um LED de ligado, tá? Indicando ligado, um capacitor a mais para desacoplamento, né, do circuito. Na verdade é um capacitor de filtro, tá? Age como um filtro para o circuito. E aqui o meu ponto de gravação, tá? Em Circuit System Program, da padrão Microchip, por um PIC Kit 2, 3, 4, enfim. E aqui o meu ponto de conexão com a LCD, né? GND, 5 volts, linha de dados I2C e linha de clock I2C, aqui os dois pontos I2C. E agora a gente vai ver como que é esse circuito do LCD aqui, para entender um pouquinho melhor. Bom, senhores, aqui eu tenho a imagem, né, do controlador do LCD. Aqui tem o LCD com linha de dados, né, aqui usando apenas 4 bits. E os bits aqui, né, de controle, os pontos de controle, que é o pino RS, o pino RW e o pino de Enable. E aqui, senhores, nós temos o PCF8574, tá, que é um expansor de I/O I2C. Nada mais é que um expansor de I/O I2C. Então ele recebe aqui o dado I2C, tá? E de acordo com o que ele recebeu, ele habilita os seus 8 pinos de I/O. E aqui nós temos os pinos de endereço, senhores, tá? Geralmente os LCDs lá atrás têm alguns pontos que você pode fechar. Por quê? Você pode usar mais de um LCD no circuito, ou digamos que você já tenha alguma coisa com um PCF8574 no circuito usando, por exemplo, o endereço 0. Então você pode configurar o seu LCD para um endereço diferente, ok? Esse circuito também tem um LED de ligado e aqui nós temos a parte, né, de ativação do backlight. Então, senhores, observem que não é o LCD que é I2C. Neste tipo de LCD, quando você adquire, ele não é I2C. É que ele agrega a ele, né, um controlador aqui, um expansor de I/O I2C, e controlando corretamente este CI aqui, você consegue configurar e controlar este LCD da forma correta, e que é o que a gente vai ver quando eu demonstrar o programa, ok, senhores? Senhores, e aqui o programa, né? São vários módulos, tá? Mas nós vamos nos ater hoje ao módulo PIC LCD I2C.C. Algumas funções neste módulo são as que nós vamos ver. A parte do I2C, tá, por software, ou seja, como você constrói um canal I2C por software, já foi bem implementado, ou seja, bem discutido num vídeo cujo link está aí na descrição. Eu recomendo você assisti-lo, tá? Posteriormente a esse vídeo, para entender mais ou menos esse funcionamento, caso queira entender o funcionamento, né, de um canal I2C, tá? Hoje nós vamos nos ater basicamente ao módulo aqui PIC LCD I2C. Bom, todo programa eu começo com um cabeçalho rico, tá? Em detalhes, aqui estão os bitfuzzes, tá? Arquivos incluídos, variáveis globais, funções externas que eu vou usar, configuração deste PIC, tá aqui, e na função main o que eu faço, né? Ou seja, configuração de PIC, inicialização dos ADs, o timer 0 que eu uso ele para o LED Live, e o init my2c, que esse cara aqui vai configurar os pinos de I/O que eu preciso usar, né, como para comunicação I2C, tá? Isso aqui não inicia nenhum tipo de registrador, ele na verdade só configura pinos de I/O, porque o módulo I2C aqui
usa os pinos de I/O com temporizações, mais nada, tá? E na sequência escrevo mensagens, aquela coisa toda que vocês vão ver na demonstração, tá? E aí a coleta do canal AD e a demonstração dos mesmos. Vamos aqui agora para o módulo, que aí fica mais fácil. Bom, logo aqui no início do módulo tem um cabeçalho que eu chamo a atenção dos senhores, é bom sempre dar uma olhada, tá? Eu coloquei os pinos aqui do LCD, aqui bem à esquerda, logo em seguida a função de cada um desses pinos, mais à direita aqui eu tenho o PCF, os pinos do PCF 8574, tá? E a função dos mesmos. Então, observando em linha, você vê como eles estão ligados. Por exemplo, o pino 4 do LCD é o pino RS, é um pino de controle. Ele está ligado ao pino 4 do PCF 8574, que equivale ao P0, função P0, bit 0, tá? do porte de I/O. O pino 5 do LCD, que é o RW, ao pino 5 do PCF 8574, que é o pino P1, tá? Pino de I/O P1. O pino de Enable está ligado, né, ao pino 6 aqui, ó, é pino 6 ligado também ao pino 6 e ao pino P2, tá? E aqui embaixo, ó, eu já vou pular aqui, ó, eu tenho o backlight, tá? Ligado ao pino 7, que é P3. Então percebam que o controle do LCD está na parte menos significativa, tá? Dos pinos de I/O do 8574, tá? Nós temos RS, RW, Enable e logo em seguida o pino de backlight, isso é importante, tá? Os pinos D0 a D3 do LCD não são utilizados, tá? Nós temos o uso apenas de D4 até D7, que estão ligados de P4 até P7, ou seja, no MSB dos pinos de I/O, tá? Do PCF 8574. Isso aqui é modo de controle 4 bits, né? Eu vou usar apenas 4 bits no controle, dispensando a parte menos significativa, o que significa que eu tenho que passar os dois nibbles, né? Ou seja, eu preciso passar primeiro o MSB e na sequência o LSB para que o LCD compreenda, ok? Então vamos descer aqui, olha, vamos nas funções que eu considero principais que precisamos compreender, tá? Que seria o data LCD I2C e o com LCD I2C. Eles são muito parecidos com qualquer função de controle, tá, de LCDs, com uma diferença. Eu vou usar, tá, nos meus send nibble, eu não vou fazer a comunicação direta, porque aqui, ou no send nibble, eu já poderia fazer comunicação direta, mas aqui eu vou ter no caso, um PCF 8574 na frente. Então percebam que essas duas funções são exatamente iguais. A diferença é uma variável RS, que ora ela está com 0, ora ela está com 1. Por quê? O meu pino de RS está em P0. Então, se eu quero fazer esse pino como 0, eu coloco 0 nele. Se eu quero fazer ele como 1, eu vou colocar ele como 1. Haverá uma lógica OR aqui com esta variável para que eu faça mais à frente, né? Coloque o nível que eu preciso nesse pino. Então aqui eu tenho uma outra funçãozinha chamada sendNibble LCD. O que eu estou fazendo? Eu estou recebendo um dado ou estou recebendo um comando. Seja como for, eu só preciso mudar, tá, o estado lógico do pino RS, mais nada. Ok? Então eu recebi um dado ou um comando, de cara eu vou fazer uma lógica AND com F0. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou limpando toda a parte LSB e mantendo o meu MSB. Tá? Ele fica intacto aqui por conta deste F aqui. Passei o primeiro nibble, no segundo nibble o que eu tenho que fazer? Uma lógica. Tá? Eu vou fazer um shift, tá, à esquerda 4 vezes, porque eu tenho que posicionar agora o meu LSB no lugar do MSB, que vai ser enviado para o LCD. E novamente eu mantenho aquela limpeza, ou seja, eu impeço que qualquer bit da parte de controle tenha qualquer outro estado a não ser low, estado lógico low, ok? Aqui em cima eu tenho o sendNibble LCD, senhores. Observem que eu recebo o nibble, de cara o que eu vou fazer? Um OR com a variável RS, ou seja, como que é o RS?
É comando? Se é comando, ele está em 0. Se é dado, ele está em 1. Então, eu já faço essa lógica aqui. Novamente, aqui eu faço uma limpeza, mantendo a parte mais significativa limpa, e agora eu tenho um 9. Este 9, o que eu estou agora fazendo? Mantendo limpo, intocável, o meu pino de RS, que está em P0, e o meu pino de backlight, que está em P3. Tá? 9 aqui em hexadecimal, se você colocar mesmo em decimal, né, colocar em binário, você vai ter 1001. Voltando ali em cima, né, dando aquela olhada, você vai ver que eu estou mantendo o pino RS P0 e o pino P3 intactos. Tá? Eu não altero o estado deles. Tá? E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar o nibble que eu preciso, ou seja, o valor que está aqui eu vou enviar para o PCF. Tá? Automaticamente ele vai colocar isso aqui aonde? Na parte mais significativa do CI. Ele vai ficar de P4 até P7. E eu fiz aqui antes, né, de mandar isso, eu fiz uma lógica com o EN, que esse EN é exatamente o valor que eu preciso para habilitar o pino de EN, que está ali em P2. E aqui dentro de EN eu tenho o valor 4. Então eu habilito isso aqui. Esta segunda passagem deste nibble, eu não estou passando um novo nibble ou outro nibble. Ele só serve para que... Aqui eu liguei o EN, que é para ele pegar o nibble. E aqui, ó, percebam, a limpeza novamente, mantém intacto o nibble e limpo o pino RW e o pino Enable. É o que eu estou fazendo, mantendo RS e backlight. Então, aqui você vê isso duas vezes, porque eu preciso do EN ligado e depois eu preciso dele desligado. Então, aqui você não tem a presença, não é passado o nibble primeiro mais significativo e depois o outro. Quem faz é aqui embaixo, tá? Comando ou data. Ele fez isso, eu jogo duas vezes, porque eu preciso primeiro o pino de enable ligado, depois ele desligado, e na sequência que eu faço, tá? O nibble menos significativo, primeiro foi o mais significativo, e na sequência vai o menos significativo, tá? E aqui é a minha função send PCF, que eu estou chamando aqui, ó, 8574. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o endereço, tá, que está dentro da minha variável, que fica dentro lá do init, do LCD, que eu vou inicializar, vou mostrar mais à frente. Crio duas variáveis aqui apenas para coletar os ACKs. Eu preciso de um ACK do endereço e de um ACK do dado passado. Eu não estou fazendo nenhuma verificação, mas poderia fazer. Ou seja, se você tem a necessidade, você pode fazer. Tá? Faça um shift aqui, tá? À esquerda de 1 do endereço, que é para que o endereço fique correto, de acordo com o que eu estou marcando ele lá na inicialização. Limpo, tá? o último bit, né? Faço uma limpeza aqui. E isso aqui é para preservar, tá, o endereço PCF8574. Apenas isso. Na sequência, faço um start para enviar, né? Envio o start 2C, envio o endereço, recolho o ACK, envio o dado e recolho o ACK, e na sequência faço o stop. Basicamente, estas são as funções principais que você precisa compreender no programa. Bom, meus amigos, vamos lá para o teste final, né? Aqui, ó, tá o circuito que eu montei, aqui o LCD, tá? Eu tenho a parte de reset aqui, o botão de reset, o trimpote que eu vou usar, né, para fazer a variação. E aqui atrás, senhores, dá para ver aquela plaquinha que eu falei com o PCF 8574, tá? Então são apenas 4 fios. Deixa organizadinho. Acho que dá para ver também aí na tela o programa, né? Este programa aqui a gente vai usar, vamos trabalhar ele juntos, né? Vamos tentar detalhar aqui. Então, vou ligar aqui o circuito e já começou aqui, tá? Ó, você tem ali, né? Ou seja, foi feita a inicialização, a LCD init, né? Ou seja, eu mando o endereço, tá? Que está aqui. Logo em seguida o número de colunas e o número de linhas, tá? E na sequência eu apago o LCD. Posiciono, tá? Eu tenho uma função lá para posicionar o LCD, tá? Onde eu uso geralmente o número da linha, que vai de 0 até 0 a 1 ou 0 a 3, dependendo do número de linhas do seu LCD, né? E aqui o número da coluna. Então, primeiro eu tenho linha e depois
coluna, ok? A mensagem que eu quero passar, tá? Eu estou usando uma função, tá? Que vai fazer essa passagem caractere por caractere, usando aquelas outras funções, exatamente aquelas outras funções que eu demonstrei, tá? Aqui está a mensagem e em seguida eu chego aqui na mensagem do valor AD, faço, né, inicio aqui a parte, né, da parte de interrupção, desculpa, e agora através do timer, quando o timer autoriza a leitura do canal AD, o canal AD é lido e na sequência eu faço um conjunto, né, de conversões para conseguir colocar, né, primeiro o valor lido no AD, ou seja, né, que são a conversão dos bits, né, lidos do AD, e depois a conversão do valor da tensão. Então, eu alterando aqui, ó, alterando o trimpote, eu consigo alterar ali a tensão exatamente. E eu consigo ver, né, aqui eu estou vendo o valor do AD e o valor da conversão, de acordo com o programa ali, aqui, né, ó, tá? E esse programa funciona apagando apenas este trecho da linha, ele não mexe em mais nada, tanto que você consegue ver, né, ó, a ideia da linha. Por quê? Já escrevi o resto, não preciso ficar escrevendo todo o resto. Então, o que eu faço ali é posicionar, né? Eu posiciono, na verdade, e apago primeiro, né, ó, com espaços, depois posiciono novamente e envio a mensagem. Posiciono, envio espaços, posiciono novamente e envio a mensagem que eu preciso, ok, senhores? Então, basicamente, esse é o funcionamento. Notem que ele é bem estável, bem tranquilo, tá, de usar. Eu poderia ter implementado uma série de funções para shift à esquerda, shift à direita aqui, né, ou seja, fazer a mensagem inteira caminhar, fazer, né, mas isso aí eu deixo por conta de cada um. É de acordo com a aplicação que cada um tem e que você vai implementar as funções. Vantagem desse tipo de implementação, senhores. Quando você implementa apenas aquilo que você necessita no seu LCD, ou na sua função, ou na sua biblioteca, ela fica pequena. Quando você usa uma biblioteca pronta, que traz N recursos, mas você vai usar entre 2 ou 3 apenas, tem que lembrar que todos os outros recursos são compilados juntos, fazem parte do seu programa, o que aumenta o tamanho final do programa. Então, é bastante cuidado com isso também, senhores. Às vezes vale a pena você aprender, né, o uso de uma biblioteca, como você monta ou como você escreve ela mesma, porque você tem essa economia de bytes. Então, basicamente, o vídeo é isso aqui, essa é a demonstração, tá, que eu queria fazer, ou seja, você pode aplicar um LCD I2C tranquilamente com um PIC, mesmo ele não tendo o seu canal I2C preparado para usar por software. E isso você leva para qualquer microcontrolador, ok? Bom, senhores, chegamos ao final, era isso que eu tinha para mostrar. Eu quero pedir, antes de mais nada, né? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, sempre ajuda, né, o canal. Se não for inscrito, inscreva-se, né? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, aqueles que você acredita que o conteúdo pode ajudar de alguma forma, tá? Não se esqueçam de deixar os comentários aí, né, a respeito do que vocês acham, se já usaram esse tipo de LCD, se estão usando ele de forma profissional, inclusive em produtos, se usam com Arduino, se usam com outro microcontrolador, enfim, tá? O que vocês acham de escrever, né? Ou seja, compor as suas próprias bibliotecas, ou seja, deixem seus comentários, são sempre bem-vindos. Eu quero agradecer muito obrigado a quem assistiu até agora, tá? E, senhores, até o próximo vídeo.